harmonia, saúde e prosperidade para todos. O presente vídeo combina a técnica das firdárias com trânsitos astrológicos, de uma figura central da geopolítica atual. Donald Trump tem tomado medidas que impactam outras nações de forma significativa, sendo importante observar o que técnicas astrológicas preditivas apontam neste caso, onde o unilateralismo e o autoritarismo se apresentam de forma evidente. Quais as consequências de seus atos? Quais os próximos passos ele dará? É isto que tentaremos interpretar e vislumbrar neste artigo. Quanto à técnica das firdárias, não a explicaremos aqui e sugerimos assistir ao vídeo em tela, disponível no canal, para um entendimento um pouco mais profundo. Bem, agora se vê a carta natal do presidente estadunidense, que é um mapa diurno, ou seja, com o Sol acima do horizonte, propiciando uma sequência de firdárias, cuja a primeira é a do Sol. Ou seja, no início de sua vida, a regência era do Sol. Contudo, como Trump passou dos 75 anos de idade, o limite do ciclo geral das firdárias se volta para o início, reiniciando a sequência dos regentes. Assim, atualmente, em agosto de 2026, ele vivencia a firdária do Sol mais uma vez. Neste slide, abordaremos a regência do Sol com a subfirdária da Lua, combinação que se iniciou em 26 de setembro de 2025 e se estenderá até 1º de março de 2027. Inicialmente, fundamental é delinear a situação do Sol na carta natal, que ocorre na casa 10, setor da carreira do nativo e seu status social. Portanto, Trump está com o foco em sua imagem pública e negócios próprios. Este Sol natal aparece conjunto ao nó do norte, ambos em Gêmeos, indicando ansiedade para atingir suas metas, mas também uma certa compulsão em falar ou se comunicar, o que já é típico do presidente norte-americano, mas está exacerbado neste período. Além disso, o Sol é conjunto a Urano, o que caracteriza uma fase de grande instabilidade. Isto se coaduna perfeitamente com as decisões erráticas de Trump, por exemplo, no caso do conflito com o Irã, assim como a questão das tarifas que coloca para importações. Importante salientar que o Sol é oposto à Lua natal, denotando um conflito interno entre sua vontade consciente e seus sentimentos, o que reforça as decisões erráticas e as idas e vindas. Como o Sol rege as casas 12 e 1, ele está sujeito às perdas típicas da casa 12, mas também a ações de bastidores ou ocultas. E com relação à casa 1, suas iniciativas têm um contexto conflituoso e instável. Com relação à Lua, o subregente do período, ela ocorre na casa 4, conjunta ao nó do Sul e oposta ao Sol e Urano, estes na casa 10. Este conjunto de fatores assinala para problemas em lidar com sua carreira, afetando a família, inclusive indicando uma mistura de assuntos e interesses profissionais com questões familiares. Vejamos que Trump tem sido acusado de ganhar dinheiro na Bolsa a partir de suas medidas no conflito com o Irã. Há no seu caminho falhas emocionais e questões kármicas em andamento. Receberá impactos pela chamada lei do retorno, apesar da Lua ocorrer em trígono a Marte e em sextil a Júpiter, o que representa desejo de expansão ou grandeza,
bem como um otimismo que, se não tiver os pés no chão, induzem a fantasia e desgostos subsequentes. A Lua não rege casa, no caso do mapa de Trump, neste sistema de Plácidos que prefiro utilizar. Entretanto, se usássemos o sistema por signos inteiros, tradicionalmente utilizado na técnica das firdárias, a Lua regeria a casa 12, um setor de perdas. Tudo o que acabei de comentar está resumido como destaques neste slide. Na sequência, se expõem os trânsitos astrológicos de Trump para o dia 12 de agosto de 2026, quando ocorre um eclipse solar. O ponto ou grau deste eclipse se dá na casa 12 do presidente norte-americano, mas não está conjunto a nenhum astro natal, nem forma aspectos tensos. Assim, não o afeta, mesmo eu tendo observado brevemente sua revolução solar. Plutão transita pela entrada da casa 6 em trígono a Netuno natal, casa 2, realmente indicando ganho material ou financeiro, o que é uma correspondência ao que foi comentado no slide anterior, apontando-se a mistura entre o seu cargo político e carreira com interesses próprios ou particulares. Netuno, passando pela casa 8, se opõe a Netuno natal, casa 2, sendo este o regente moderno da própria casa 8. Isto representa um risco de morte, por um lado, mas também tem o significado potencial de negócios escusos, com bens de terceiros, ou ganhos financeiros por meio de manobras ocultas, o que pode ser desnudado mais à frente. Saturno também transita pela casa 8, mas, no seu caso, forma oposição a Quirón e Júpiter natais, casa 2, este último sendo o regente tradicional da casa 8. Portanto, são aspectos que reforçam o risco de morte. E são trânsitos lentos, formando um pano de fundo complicado para o presidente estadunidense, já que, havendo ao mesmo tempo a passagem de astros rápidos, como Lua e Marte, em pontos sensíveis do mapa, ele fica bem suscetível ao desencarne, seja por doença ou mesmo atentado, o que é típico da história dos Estados Unidos. Aliás, mais à frente, observei que Marte fará várias quadraturas aos planetas da casa 2, dentre eles os dois corregentes da casa 8. Neste momento, a firdária do Sol, com subfirdária de Saturno, é abordada, ocorrendo entre 2 de março de 2027 e 4 de agosto de 2028. Sobre o Sol, já salientamos a sua situação. Quanto a Saturno natal, ocorre na casa 11, em exílio, conjunto a Vênus. Além disso, Saturno ocorre em sextil ao meio do céu, sendo o regente tradicional das casas 6 e 7. Lembremos que a firdária do Sol conecta-se aos temas da casa 10, com reflexos nas casas 1 e 12. Com uma subfirdária de Saturno, há um apoio à temática da casa 10, porque o citado planeta faz sextil ao meio do céu, embora isto não seja tão efetivo por Saturno estar exilado. Em acréscimo, notemos Saturno conjunto com Vênus, sendo esta o regente do meio do céu, o que enfraquece os bons efeitos venusianos. A imagem pública de Trump fica prejudicada por esta configuração e, inclusive, pessoas de sua rede de contatos ou amizades tendem a contribuir negativamente neste sentido. Como Saturno rege a casa 6, o assunto doença tende a estar em evidência no período apontado. Além disso, o regente da firdária, o Sol, rege a casa 12, setor ligado a doenças crônicas e perdas variadas. Podem surgir ou vazar problemas com relação ao seu casamento, porque Saturno rege também a casa 7. Além disso, lembremos que o Sol se opõe à Lua, esta na casa 4,
assinalando obstáculos familiares. Então, vejamos os trânsitos de Trump com referência à data 28 de junho de 2027 e seu entorno, já que me refiro em grande parte a planetas lentos. Plutão se apresenta na casa 6, em trígono a Netuno natal, casa 2, revelando ganhos materiais, mas Plutão se opõe a Plutão natal na casa 12, indicando doenças agudas e ou crônicas, bem como situações de perdas no âmbito familiar, pois Plutão natal é corregente da casa 4. Netuno, pela casa 8, faz oposição a Netuno natal, casa 2, sendo este o regente moderno da casa 8, evidenciando o risco de morte, por exemplo. Saturno, atravessando a casa 9, faz quadratura a Saturno natal, um aspecto de fim de ciclo, com possibilidades de problemas jurídicos, que todos nós sabemos permearem a vida de Trump. O mesmo Saturno faz quadratura a Vênus natal, que rege a casa 10, assinalando sérios obstáculos à carreira e imagem pública de Trump, indicando perda de poder político, mesmo no contexto do trígono de Saturno a Marte natal e ao ascendente, aspectos esses que evidenciam que Trump não cairá sem luta. Isto é corroborado por Júpiter passando em conjunção a Marte natal, sugerindo bastante agressividade. E quanto a Marte em trânsito, na data selecionada, se mostra numa quadratura em T, aos nodos lunares, bem como enquadrando o Sol, Urano e Lua, sendo que esta configuração mostra Trump bastante atingido por problemas que, obviamente, ele mesmo semeou em sua jornada. Neste slide, apresentamos a Firdária do Sol com subregência de Júpiter, que cobre o período de 5 de agosto de 2028 até 8 de janeiro de 2030, cujas interpretações serão válidas caso Donald Trump atravesse os tempos anteriores resistindo aos riscos de desencarne apontados neste artigo. Sobre a Firdária do Sol, já apontamos as características preditivas alguns instantes atrás. Agora, na subregência de Júpiter, é mister que se saliente que este planeta ocorre na casa 3, conjunto a Quiron, o que não é positivo, denotando decepções quanto aos impulsos de grandeza ou crescimento, mesmo a despeito de um sextil à Lua e a um trígono a Urano. Este conjunto de fatores são indicativos de tentativas de se dar passos maiores que as possibilidades reais. Além disso, Júpiter é o regente das casas 5 e 8, sendo a última um setor complicado, inclusive relacionado à morte, o que não pode ser descartado no caso de uma pessoa com idade já avançada. Vamos, então, aos destaques dessa configuração toda. Os excessos na fala ficam evidenciados, já que Júpiter se posiciona no setor da comunicação, casa 3. A morte ou falecimento é assunto recorrente, porque Júpiter rege a casa 8, como já comentado, e em 2 de agosto de 2027, quase no início desta subfirdária, haverá um eclipse solar sobre o Plutão natal de Trump, que é na fatídica casa 12, associada a questões kármicas e finalizações. Como Júpiter natal faz trígono a Urano, casa 10, já ao final de seu mandato como presidente, janeiro de 2029, ele poderá relatar vitórias, o que muitas vezes não será verdade plena, ou mesmo serão grandes mentiras, porque Júpiter na casa 3 é conjunto a Quiron. Na sequência, vamos aos trânsitos e avaliemos o quanto há de conexão com a Firdária do Sol e subfirdária de Júpiter. O quadro em tela é para os trânsitos em 2 de agosto de 2027, o dia de um eclipse solar já apontado. Observemos que Plutão permanece passando pela casa 6, em trígono a Netuno natal, mas oposto a Plutão natal, risco de doença com chances de falecimento. Urano permanece em trígono a Netuno natal, ainda evidenciando ganhos financeiros.
Netuno, pela casa 8, se opõe a Netuno natal, casa 2, o regente moderno da casa 8, indicando algo irônico neste contexto geral. Pode morrer enquanto ganha dinheiro. E como Netuno enquadra Mercúrio natal, o regente da casa 2, tende a haver um desnudamento da forma como Trump estará amealhando recursos materiais, indicando escândalos. Pessoas de seu círculo de amizades ou network poderão traí-lo e ou confessarem atos ilícitos. Saturno, pela casa 9, se mostra em quadratura a Vênus natal. Problemas judiciais e manchas à reputação. Saturno, na data citada, ainda estará em trígono a Marte e ao ascendente, indicando luta e resiliência de Trump contra os reveses. Júpiter, passando pelo ascendente, assinala o impulso em se manter grande e poderoso, mesmo num contexto de problemas seríssimos. Haveria uma nova tentativa de se perpetuar no poder de forma ilegal? Não é possível descartar, mas seria algo desastroso. Finalizando este artigo, o conjunto de fatores astrológicos interpretados trazem o sentimento de final de ciclo para Donald Trump, não exatamente porque ele já seja idoso, mas devido aos próprios simbolismos salientados. No mínimo, se percebe ou se prevê que há uma queda de poder político. Ainda mais, isto fica evidente se correlacionarmos os conteúdos deste presente vídeo aos aspectos de trânsitos sobre o mapa dos Estados Unidos, o que foi lançado ao público neste canal em agosto de 2025, no vídeo Estados Unidos, Sombras no seu futuro. Paro por aqui e deixo um abraço a todos.